vai falar um pouquinho sobre a atualização de Covid-19. Na verdade, praticamente todo dia, a todo momento, tem alguma coisa nova sobre a Covid, né? Tudo é novo sobre a Covid. Então, tentei trazer aqui hoje alguns pontos importantes sobre essa doença, né? Que vem, enfim, assolando a humanidade desde do final de 2019, início de 2020. E aí, enfim, no final, o que eu puder esclarecer, ajudar de algo que eu não tenha falado ou que tenha passado sem entendimento, a gente tenta, no final, organizar isso. Bom, então, só para contextualizar, a Covid-19 é uma doença viral, né, causada pelo SARS-CoV-2, um vírus identificado como causa de um surto de doença respiratória, detectada a primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Pacientes, no início do surto, eles tinham um vínculo com o mercado de frutos do mar e animais, né? E aí acreditou-se inicialmente nessa disseminação de animais para pessoas. Entretanto, com o passar do tempo, né, com a pandemia, observou-se que um número crescente de pacientes não tinham qualquer relação com o referido mercado, e aí chegou-se à conclusão, então, da disseminação pessoa a pessoa. Atualmente, já se sabe, obviamente, dessa transmissibilidade interpessoal, que é alta e sustentada até hoje. O período de incubação varia desde 1 a 14 dias, então seria o tempo entre você se infectar e começar a manifestar sintomas, pode levar até 14 dias, e isso é importante a gente frisar, saber, porque é por essa razão que a gente orienta a questão da quarentena para aqueles indivíduos que foram expostos de permanecerem isolados até 14 dias, porque até esse período, até esse dia, podem surgir sintomas da doença, mas geralmente, em média, 5 a 6 dias após a infecção, o quadro clínico sintomático tem início. E quais são os sintomas mais comuns, né? Como é que é o quadro clínico mais comum? A gente está, né, cansado de saber. O mais comum é uma síndrome gripal, né? Sintomas de infecção de vias aéreas superiores. Mas outros sintomas gastrointestinais, né? Náusea, diarreia, vômitos, bem como a perda ou a diminuição, seja do olfato, seja do paladar, também podem acontecer. Inclusive, não vou dizer que é patognomônico, mas é extremamente característico quando ocorre de maneira aguda, né, no momento atual que a gente vive, uma perda ou diminuição de olfato e paladar difíceis, que eu não vi até hoje nenhum que não tenha positivado com essas alterações. Então, realmente é uma característica extremamente importante associada a essa doença. A transmissão, ela pode ocorrer principalmente através de gotículas respiratórias, ao falar, tossir, né? Enfim, quando você mantém uma distância ali entre 1 e até 2 metros de um indivíduo infectado, através do contato, principalmente das mãos, com superfícies contaminadas ou com outras pessoas, através de contato com secreção de pessoas contaminadas, e você não higieniza as mãos, essas mãos entram em contato com a sua mucosa, seja ocular, de nariz ou de boca. E aerossóis também, já tem alguns trabalhos mostrando que não só em situações específicas como intubação, ressuscitação cardiopulmonar, mas inclusive até em certos ambientes com pouca ventilação, com muita gente, enfim, você poderia sim ter também esse risco de contaminação também por via de aerossóis. Os indivíduos infectados, eles podem transmitir o vírus desde o período pré-sintomático e mesmo sem manifestar sintomas nenhum. Na verdade, isso acaba sendo a maior carga, né, da doença, o maior problema, digamos assim, quando a gente pensa em questões de pandemia, né? Você não consegue identificar quem ainda não teve sintoma ou quem nem manifestou sintomas. Então, esse rastreio, a investigação com relação à exposição de risco é muito importante para a gente tentar frear a transmissibilidade do vírus. Então, em relação à situação da Covid-19, né, os casos de infecção e óbitos no mundo e no Brasil, trouxe só um apanhado geral. Esse relatório semanal, epidemiológico semanal da OMS, essa última atualização foi dia 6 de abril. Ele relata que os casos, né, de Covid-19 continuam a crescer globalmente, né, isso já pela 6ª semana consecutiva, com mais de 4 milhões de novos casos só na última semana. E o número de mortes, infelizmente, também aumentaram em cerca de 11% em relação à semana anterior, com mais de 71 mil novas mortes pela doença. Com relação ao Brasil, o que a gente observa, assim, o gráfico fala por si só, né? O primeiro gráfico, o gráficozinho com as barrinhas em azul, verde,
demonstra os novos casos de Covid-19 por data de notificação, e o gráfico em roxinho, os óbitos, né? Então, a gente vê que tanto uma coisa quanto a outra, tanto os novos casos como os óbitos, infelizmente, ainda estão em ascensão. A gente ainda está numa curva crescente, né? Então, a gente está passando o que outros países passaram anteriormente, a gente, infelizmente, está sentindo na pele, né, nos últimos meses, esse aumento exponencial, tanto do número de casos, mas principalmente do número de óbitos pela Covid-19. Esse painel, também com dados do Brasil, eu trouxe só para ilustrar, né, para chamar a atenção. São duas colunas que eu circulei. A primeira coluna fala em incidência, né, ou seja, novos casos a cada 100 mil habitantes, e a segunda coluna, a mortalidade a cada 100 mil habitantes. O que a gente observa é que a região centro-oeste, tanto em incidência, né, tanto em número de novos casos, como de mortalidade a cada 100 mil habitantes, já superou os valores nacionais, né? Assim, é realmente assustador. Uma região só já ultrapassou o que a gente tem observado no restante do Brasil, né? No Brasil todo. Bom, em relação ao quadro clínico da Covid-19, né? A gente já, enfim, está familiarizado, acostumado, mas é sempre bom reforçar, relembrar, né, isso tudo para a gente sempre ter em mente, né, na hora de estar diante de um paciente, a gente pensar na possibilidade do diagnóstico de COVID, do diagnóstico oportuno. Então, o quadro clínico principal, os sintomas principais são febre, tosse e falta de ar, né, os sintomas mais comuns, mas outros sintomas, inclusive sintomas de IVAs, né, de quadro gripal, podem acontecer, como cefaleia, dor de garganta, coriza, obstrução nasal, sintomas de trato gastrointestinal, como diarreia, náusea, vômito, a perda parcial ou total do olfato e do paladar, mialgia, fadiga. Mas é muito importante também ressaltar que alguns pacientes, como os idosos, eles podem não manifestar os sintomas clássicos, né, ou muito característicos de uma infecção de vias aéreas, seja superior ou inferior. Então, esses pacientes mais idosos podem evoluir com hipotermia, com confusão mental, com queda da própria altura, ou queda de estado geral. Então, isso tem que nos fazer pensar, a depender da história clínica e epidemiológica desse paciente, no diagnóstico de COVID. Outras manifestações de outros sistemas também bem frequentes, que a gente observa com certa frequência, principalmente nos pacientes graves e críticos, é o acometimento de diversos outros sistemas, né? Desde alterações cardíacas, como arritmia, isquemias, tromboembolismo, muito frequente, renais, né? Hematúria, proteinúria, insuficiência renal aguda, alterações neurológicas, hepáticas, endócrinas e dermatológicas. Em relação às formas de apresentação da COVID, isso aqui é importante até para vias de orientação quanto ao isolamento, suspensão do isolamento, a doença ela pode se caracterizar como uma doença leve, moderada, grave ou crítica, e aqui embaixo eu coloquei também o que definiria uma imunossupressão grave, né, que é um outro critério importante na hora da gente avaliar a possibilidade de suspensão de isolamento desse paciente. Então, a doença leve é uma síndrome gripal. Febre, tosse, dor de garganta, mialgia, todos aqueles comemorativos, sem dispneia ou anormalidades radiológicas. Então, é um paciente que tem infecção de vias aéreas superiores, uma gripe, né? Um resfriado, enfim, aqueles sintomas clássicos de IVAs. A doença moderada é quando você já tem alguma evidência, seja alguma evidência, além dos sintomas gripais, uma evidência radiológica, né? De doença respiratória, ou seja, você já tem pneumonia, digamos assim, tem até o termo, parece estranho, mas é uma pneumonia leve, mas existe esse termo na literatura com relação ao COVID. Já a doença grave, você tem, né, você preenche o quadro de síndrome gripal, mas o comprometimento pulmonar é mais importante, né? Geralmente acima de 50% dos campos pulmonares você já classificaria como uma doença grave, ou um paciente que clinicamente se apresenta com taquidispneia e com queda de saturação em ar ambiente, ou uma relação PF já abaixo de 300, né? Doença crítica, obviamente, é o paciente que necessita de cuidados intensivos, porque evolui com falência respiratória, necessidade de intubação e ventilação mecânica, ou que apresenta alguma disfunção orgânica, choque séptico, esses pacientes necessitam de internação em UTI, cuidados intensivos.
E com relação à imunossupressão grave, pacientes em quimioterapia, pacientes que tenham infecção pelo HIV com deficiência celular, com linfócitos CD4 abaixo de 200, alguma imunodeficiência primária, usuários de corticoides por mais de 14 dias com doses de prednisona acima de 20 miligramas ou equivalente a isso, e outras situações clínicas que possam levar a um prejuízo do sistema imunológico. Com relação ao diagnóstico, ele pode ser feito de maneira clínica epidemiológica, clínico-radiológica, mas, obviamente, o melhor diagnóstico, do diagnóstico de confirmação, além dos critérios clínicos, é você ter a confirmação laboratorial, seja através de pesquisa de alvos genéticos, né, com amplificação de ácidos nucleicos, né, que são os testes moleculares, como através da pesquisa de antígenos proteicos. Ambos fecham o diagnóstico da infecção. Eu não vou me estender muito sobre a parte de diagnóstico laboratorial, porque 2 semanas atrás a gente já teve uma aula passada do excelente, então eu vou só realmente mencionar os testes que a gente tem disponíveis. Então, para o diagnóstico direto, para o diagnóstico da infecção, a gente tem os testes moleculares ou a pesquisa de antígeno. Com relação aos testes moleculares, a gente tem o RT-PCR, né, que é através de swab de nasofaringe, que é considerado o padrão ouro, né? Todos os outros testes levam em consideração, é feita em comparação ao RT-PCR. O alvo é o RNA do SARS-CoV-2, então ele identifica material genético do vírus, e o período ótimo para sua execução é de 3 a 7 dias do início dos sintomas, até 10 dias, mas esse intervalo até o 7º dia é preferencial, porque a gente sabe que após a primeira semana, os níveis a carga viral, digamos assim, ali no local da coleta do swab, né, da região de nasofaringe, ela começa a diminuir. Então, você diminui a chance de detecção. Aí, nesses casos, quando os pacientes evoluem com maior gravidade, com quadro respiratório inferior, você pode lançar a mão de outras amostras, né, como, por exemplo, secreção traqueal, aspirado traqueal, porque você aumentaria a sensibilidade, a chance de positivar o teste nesses pacientes. Tem também o teste molecular rápido, ele também identifica material genético do vírus, o alvo também é o RNA do SARS-CoV-2, o período para execução dele é o mesmo do RT-PCR, só que ele utiliza a chamada amplificação isotérmica, né, a tecnologia de LAMP, e ele fornece a leitura desse resultado por meio de mudança de coloração. Então, ele é um exame bem simples de ser feito, você consegue fazer no ambiente hospitalar, não precisa de gente altamente treinada, então é um exame que sai muito mais em conta e mantendo-se a sua segurança, a sua qualidade. Com relação à pesquisa de antígenos, ele detecta, né, um antígeno viral específico, então ele é um exame também específico, é feito também com swab de nasofaringe, a especificidade é semelhante à do RT-PCR, mas a sensibilidade é um pouco menor. Então, ele pode ter mais falsos negativos, principalmente pacientes assintomáticos, mas, mais uma vez, é uma tecnologia também que vem para auxiliar demais, né? Porque ele sai extremamente rápido, a pesquisa de antígeno, você consegue fazer ali na hora, o resultado sai em pouco tempo, em 1 hora, menos até você tem o resultado do exame, então você consegue direcionar esse paciente, orientar isolamento, enfim. Com relação aos diagnósticos sorológicos, né, indiretos, a pesquisa de anticorpos, acho que as mensagens principais em relação aos exames sorológicos que eu tenho que passar aqui é que ele não deve ser utilizado para diagnóstico de infecção atual, né? Como foi falado até mesmo na aula anterior sobre os métodos diagnósticos, existem questões até como, por exemplo, IgG aparecer antes de IgM, a questão do tempo para detecção, do tempo para produção de anticorpos pode variar de paciente para paciente. Pacientes geralmente assintomáticos ou com quadros leves, eles demoram mais a produzir ou nem produzem anticorpos em níveis detectáveis, e nem mesmo por isso você não vai dizer que a pessoa não gerou algum grau de imunidade, mesmo que temporária, a gente não sabe se temporário quanto ao certo, mas não tem jeito de você avaliar nível de imunidade com o exame sorológico. Então, ele deve ser utilizado, ele é utilizado com fins mais de saúde pública, né? Não para avaliação individual. Ele auxilia mais em questão de inquéritos epidemiológicos. E aí, os
tipos de diagnóstico sorológico que a gente tem, a pesquisa de anticorpos totais, que aí não faz a distinção entre IgM e IgG, são anticorpos contra a proteína N, né, do núcleo capsídeo, pesquisa de IgG e IgM, aí sim já fazendo a diferenciação entre, enfim, anticorpo de fase aguda e anticorpo de memória, e pesquisa de anticorpos neutralizantes, que seriam anticorpos, esses sim, específicos contra a proteína contra a proteína S, que em tese seriam, assim, protetores. A gente ainda não tem como falar, nem recomendar a sua utilização com o objetivo de avaliar a resposta vacinal. Isso ainda precisa ser mais bem compreendido, até porque não é somente através da produção de anticorpos que a imunidade monta uma resposta, cria uma proteção, seja pós-infecção, seja pós-vacina. Bom, em relação ao manejo do paciente com Covid-19, eu vou falar assim, em linhas gerais, né? Não vou entrar com muito detalhe, igual eu falei, senão a gente for conversar sobre Covid, acho que a gente vai ficar aqui, sei lá, esse restinho de manhã falando sobre isso, mas eu quis trazer aqui alguns pontos importantes agora em relação ao manejo clínico da doença. Então, obviamente, o grau de suporte, o nível de suporte clínico vai depender da gravidade do indivíduo, né? Quadros leves, geralmente síndrome gripal apenas, sem comprometimento pulmonar, ou até mesmo os moderados, que seriam comprometimento pulmonar leve, geralmente sintomáticos, e vigilância, monitorização dos sintomas. Esse paciente tem que ser bem orientado, né? O que a gente tem observado, assim, é até Antes a gente viu os pacientes realmente internaram lá para o 12º, 13º dia de doença, depois lá por volta do 10º dia em diante. Hoje em dia a gente vê internar um pouquinho mais precoce, ou seja, parece que a coisa está evoluindo um pouco mais rápido, né? Então é importante a gente orientar bem os pacientes quanto a qualquer surgimento de sintomas diferentes ou de piora do quadro clínico para que esses pacientes retornem, né? Os quadros graves, né, com comprometimento pulmonar acima de 50% ou com queda de saturação para baixo de 94 em ar ambiente e, obviamente, os pacientes críticos, esses não tem nem discussão, é hospitalização. Para suporte clínico, para monitorização, para o O2 suplementar, né, o tratamento principal, paciente com hipoxemia, é oxigênio, né, não tem nem o que discutir. E tratamento medicamentoso, que eu vou esboçar um pouquinho agora mais adiante. Então, com relação ao COVID leve, a gente recomenda o isolamento domiciliar por pelo menos 10 dias, né? Se o paciente continuar evoluindo bem e estiver assintomático há pelo menos 24 horas e afebril também nesse período, a partir do 11º dia ele poderia retornar às suas atividades. Pacientes, a gente prescreve sintomáticos, né? Enfim, lembrar que é um quadro gripal, um quadro leve, né? Você vai tentar só amenizar esses sintomas. Não prescrever antibióticos apenas se tiver suspeita de infecção bacteriana sobreposta. Isso é importante ressaltar, porque os estudos até o momento mostram uma co-infecção baixa, né? Cerca de 3 a 8% dos casos só de COVID tem associação com infecção bacteriana sobreposta. Então, isso inclui a azitromicina, também é antibiótico, então não fazer. Não prescrever corticoides também para quadros leves, o paciente tem síndrome gripal, ele tem uma IVAS, né? Não precisa prescrever corticoide, a gente sabe dos efeitos colaterais dessas medicações, então se não vai ter nenhum benefício, se ele tem só um quadro gripal, vai evoluir com melhora, né? Muito provavelmente, se ele tem sintomas leves, a tendência é que permaneça assim, porque que você vai prescrever uma droga que você tem muitos efeitos colaterais, né? E não vai ter benefício nenhum, vai melhorar independente dela. Orientar quanto a sinais de alarme para o retorno e para a reavaliação. Então, apresentou dificuldade para respirar, está mais cansado, a fala entrecortada, está ofegante, uma dor, uma pressão no peito, uma febre que não melhora, o retorno da febre, alteração do nível de consciência, sonolência, queda da saturação. Então, assim, para esses pacientes que vão ficar em casa, é muito importante, recomenda comprar um oxímetro. Um oxímetro mede pelo menos algumas vezes ao longo do dia, observa se teve alguma mudança, né, de um dia para o outro, numa ferição para outra, para o paciente realmente ter essa consciência de que ele precisa monitorar. Pode continuar tudo bem, a grande maioria vai continuar bem, mas a gente precisa estar preparado para intervir, né, quando essa doença não evolui da maneira satisfatória. Bom, ainda falando em COVID leve a moderada, com relação a outras possibilidades de terapia, o NIH, que é como se fosse o sistema de saúde, né, dos Estados Unidos,
ele tem guidelines específicos para o tratamento da Covid-19, e recentemente, agora em abril, dia 8 de abril, o painel de especialistas recomendou o uso de uma combinação de anticorpos monoclonais para tratar pacientes com doença leve a moderada que apresentem alto risco para progressão clínica. Então, eu não quis trazer aqui, mas tem uma série de critérios de pacientes que poderiam se beneficiar com essa associação de anticorpos monoclonais com esses nomes horrendos, bamlanivimab com etesivimab, ou então a associação de casirivimab com indevimab. Eu, assim, já falei, amanhã eu já esqueci, porque realmente esses nomes são terríveis. Já foi feito a solicitação de uso emergencial, né, pelo FDA, já existe essa solicitação de uso emergencial. O NIH, como eu falei, passou a recomendar o uso especificamente para essas situações, e uma característica importante é que eles devem ser iniciados de maneira precoce, geralmente a partir da data do diagnóstico até o 10º dia de doença. E, importante também, eles não são recomendados para pacientes hospitalizados pela Covid, porque, teoricamente, se são pacientes hospitalizados, não são pacientes leves, né? São pacientes que já evoluíram com maior gravidade, e aí, para esses casos, não tem indicação desse tipo de terapia. Mas é uma coisa, assim, muito nova, né? Vem ainda, enfim, os trabalhos estudando, mostrando, são geralmente ensaios clínicos, fase 3, enfim, ainda muita coisa com relação a esses anticorpos monoclonais. Com relação à COVID grave ou crítica, né, o que a gente tem habitualmente feito, e que existe recomendação na literatura neste momento, é o corticoide, né, e a profilaxia antitrombótica. Com relação ao corticoide, é importante ressaltar que o benefício observado dessa medicação foi especificamente para pacientes que necessitam de O2 suplementar e a partir do 7º dia de início de sintomas, né? Justamente por uma preocupação de que até o 7º dia você ainda tem uma viremia mais importante. Então, a gente tem essa preocupação do corticoide prolongar o tempo de viremia ou causar até uma certa imunossupressão no momento em que o paciente precisa responder à presença do vírus ali em maior quantidade. Então, a recomendação é que seja feito a partir do 7º dia de início de sintomas e para pacientes com necessidade de O2 suplementar, qualquer necessidade, seja catéter, seja paciente em ventilação mecânica, sendo que quanto maior o suporte necessário de O2, maior foi o benefício observado em relação à mortalidade. Então, principalmente os pacientes que evoluem com gravidade, com insuficiência respiratória, o corticoide se mostrou ainda mais benéfico nessa população. E o contrário também é verdade, então, para os pacientes que não têm nenhuma necessidade de O2 suplementar, não houve nenhum benefício com relação à mortalidade. A droga recomendada é a dexametasona, na dose de 6 miligramas, seja EV, seja VO, por 10 dias, lembrando que, obviamente, os pacientes críticos muito provavelmente vão ter uma absorção, né, assim, em nível de trato gastrointestinal prejudicado, até mesmo pela criticidade. Então, muitas vezes vão fazer EV mesmo, mas a biodisponibilidade da dexametasona é equivalente tanto VO quanto EV. Pode-se realizar a utilização de outros corticoides com doses equivalentes, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas assim, tem as equivalências tanto de hidrocortisona, quanto de prednisona, quanto de metilpred. Metilpred são 32 miligramas, se eu lembro, em relação a essa dose de dexametasona. E aí, claro, tem ponderações, assim, né? Alguns centros, até mesmo alguns trabalhos advogam, às vezes, doses maiores. Os trabalhos são bem, como é que eu posso dizer, variam nesse sentido, né? Às vezes o tipo de corticoide utilizado, às vezes a dose um pouco diferente, mas o maior trabalho que a gente tem até o momento, que é o Recovery, que foi da onde saiu essa recomendação, a dose, o corticoide de escolha é a dexametasona nessa dose por esse período. Com relação à profilaxia antitrombótica, é indicado para todo paciente que interna com COVID, é feita uma das heparinas, ou enoxa ou heparina não fracionada. Inclusive, no início, mês da pandemia, os trabalhos, né, mostrando esse benefício da profilaxia antitrombótica, mostrava que, além desse efeito antitrombótico, as heparinas, de uma maneira geral, poderiam ter um efeito anti-inflamatório e até mesmo antiviral, né? Então, assim, para os pacientes internados, o que a gente tem realmente de recomendação é o uso das heparinas, qualquer uma das duas. E é importante manter alta vigilância para eventos trombóticos, tromboembólicos nesses pacientes, né?
não é infrequente, pelo contrário, principalmente os pacientes críticos, a gente vê realmente com uma frequência relativamente grande pacientes evoluírem com eventos trombóticos, né? Principalmente TEP. Então, você pode fazer uso de métodos indiretos, eletro ou eco, à beira-leito, Doppler de membros inferiores, enfim, para tentar avaliar se fortemente sugestivo de diagnóstico de evento trombótico. Agora, se o paciente, obviamente, puder ser mobilizado e com esses exames indiretos você não conseguir chegar a uma conclusão, o ideal é realmente angio-TC, né, para avaliar melhor essa possibilidade. Nas situações em que você tem alta suspeita e o paciente não tem condições clínicas para realizar diagnóstico, você deve considerar, sim, a anticoagulação plena. Aquele paciente que vem evoluindo bem, de repente, ele faz uma piora súbita do padrão respiratório, necessita de aumento do suporte de O2 e você não consegue identificar outra causa, tem que se pensar em anticoagular esse paciente pleno, né? Ainda falando em COVID grave, crítica, outras terapias, né, sugeridas, a gente não tem aqui amplamente disponível, o tocilizumab tem até alguns serviços privados que conseguiram fazer, que compram, que adquirem. O Remdesivir, até o momento, desconheço, assim, de locais que tenham conseguido fazer, né? É uma droga também que não está amplamente disponível. Mas o que seriam, então, essas drogas? O tocilizumab é um anticorpo monoclonal, especificamente um anti-L6, né? E uma das citocinas, um dos marcadores inflamatórios que a gente observa que se elevam bastante, né, principalmente na chamada tempestade de citocinas, na fase inflamatória, é a interleucina 6. Então, acredita-se que teria um possível benefício associado ao corticoide para pacientes graves e críticos com marcadores inflamatórios elevados. É muito importante, por se tratar de um anticorpo monoclonal, de um imunobiológico, ele vai imunossuprimir, né? O objetivo, na verdade, que você quer é diminuir a resposta inflamatória. Então, é extremamente importante descartar a infecção secundária antes de indicar o uso. Então, se o paciente está em vigência de infecção secundária, está contraindicado o uso do tocilizumab. Isso, muitas vezes, é um impeditivo, né? A gente conseguir bater o martelo de que aquele paciente não tem uma infecção sobreposta, quando ele começa a fazer febre, piora a clínica, piora a ventilatória, aumenta os marcadores inflamatórios, você fala, tá, agora é tudo citocina, é tudo tempestade de citocina ou tem uma infecção sobreposta? Então, realmente é um desafio. Aí existem alguns critérios de uso, como eu falei, a ausência de infecção, né, secundária, e aí a procalcitonina poderia ajudar nesse sentido, porque ela é mais específica para a infecção bacteriana do que o PCR, que pode aumentar em qualquer processo inflamatório em si. Febre persistente, aumento do suporte O2, a dosagem da IL-6, que seria uma evidência, né, realmente do aumento especificamente dessa interleucina, então você teria um respaldo maior para a utilização do tocilizumab, DHL, ferritina, PCR em ascensão. A dose é de 4 a 8 miligramas quilo em dose única, com máximo de 800 miligramas, dose máxima de 800 miligramas. Tem alguns trabalhos, assim, alguns ensaios clínicos em que se repetiu a dose do Remdesivir, então fez até 2 doses para os pacientes que não responderam adequadamente primeiro, mas de recomendação, a princípio, seria dose única. Com relação ao Remdesivir, é uma droga que é um antiviral, né? Ele tem como ação, como mecanismo de ação, inibir a síntese de RNA, não só do SARS-CoV-2, mas, enfim, de outros vírus também. Ele é utilizado em protocolo de vários países para pacientes graves e críticos. Em relação à orientação especificamente da OMS, a orientação mais atual é que eles não sugerem o uso, na verdade, eles sugerem contra o uso do Remdesivir, né? Não conseguiu ainda, vou mostrar um quadrinho já a seguir, mas não mostrou toda essa evidência de benefício, assim, claro. Então, por enquanto, a OMS ela não recomenda o uso. Então, com relação ao tocilizumab, né, quais seriam as recomendações? Esse também é o guideline do NIH, falando especificamente sobre o tocilizumab. Então, o que a gente observa, não vou ler esse texto inteiro, mas depois eu até disponibilizo a aula sem problema para quem tiver interesse em ver, mas assim, o painel de especialistas recomenda o uso do tocilizumab em combinação com a dexametasona naquela dose que a gente falou anteriormente, para alguns pacientes hospitalizados que exibem, que demonstram uma rápida deterioração em relação à parte respiratória, né?
E aí ele coloca pacientes recentemente hospitalizados, que tenham sido admitidos na UTI dentro dessas primeiras 24 horas, que necessitam de suporte ventilatório, seja mecânico, não invasivo, ou de alto fluxo, né, de catéter de alto fluxo, ou pacientes recentemente hospitalizados em que você vem observando um aumento crescente, persistente de necessidade de maiores necessidades de suporte de O2. Então, seria para esse paciente, aquele paciente que está evoluindo mal, né? E outra possibilidade é aquele paciente que vem evoluindo mal a despeito do corticoide, também seria uma outra possibilidade para o uso do tocilizumab. Com relação ao Remdesivir, como eu falei, a OMS, ela reforça que os dados são insuficientes quanto aos desfechos que realmente importam para o paciente. Mortalidade, tempo de ventilação, o risco de ventilação mecânica, tempo para melhora clínica. Então, as evidências até o momento não são tão fortes, né? Então, elas não provam que o medicamento é eficaz, mas também não prova que ele é ineficaz. Então, ele não recomenda que seja utilizado, como ele também não recomenda que não seja utilizado. Ele bota ali, sugere não utilize por conta da falta de evidências, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Isso, posicionamento da OMS. E aí eu quis trazer essa imagem, achei bacana, esse guideline da Organização Mundial de Saúde, que eles chamam de um guideline vivo, eles fazem atualizações conforme vão surgindo novas medicações ou novos estudos, ou aquela medicação que está assim, em alta, digamos assim, na mídia, enfim, na parte acadêmica. Então, por exemplo, essa última atualização foi especificamente sobre a ivermectina. Né? Assim, não especificamente, ele traz todas essas outras medicações, mas sempre esse guideline ele é motivado por alguma droga que está mais em alta, digamos assim, seja por quais motivos forem. Então, ele trouxe algumas ponderações em relação à ivermectina, e aí a recomendação atualmente é de não utilizá-la, né, em qualquer nível de gravidade da infecção, exceto em estudos clínicos, né, porque como tem diversos estudos em andamentos, então a justificativa, até mesmo por ser uma droga barata, enfim, os estudos estarem em andamento, a Organização Mundial de Saúde falou, ok, se estiver dentro de algum ensaio clínico, poderia se utilizar. Fora isso, ele não recomenda o uso em nenhuma fase da doença. E aí, no British Medical Journal, eles trazem essa figura que eu trouxe aqui, que ela faz um compilado, né, das últimas recomendações em relação a esse guideline da Organização Mundial de Saúde. E aí, se você clicar em cada uma dessas drogas, a ivermectina, a cloroquina, o lopina com ritona, o remdesivir, o corticoide, ele traz a referência, né, do que os estudos mostraram, assim, de maneira bem resumida e com a recomendação final atualmente definida, né? Então, até 31 de março, que foi o lançamento, a publicação dessa última edição do protocolo da OMS, essas medicações exibiam especificamente essas recomendações, essas medicações tinham essas recomendações até o momento. Como eu falei lá atrás, é importante a gente tentar classificar a doença como leve a moderada, grave ou crítica, ou um paciente com imunossupressão severa, porque isso vai definir tempo de isolamento da doença. Né? Então, para os casos, só reforçando, os casos leves a moderados, pelo menos 10 dias de início de sintomas, e a febril a pelo menos 24 horas sem antitérmicos, e melhora dos sintomas de uma maneira geral. Lembrando que tosse, por exemplo, pode ficar ainda algumas semanas, uma tosse residual, bem como a questão da alteração do paladar, do olfato também, podem permanecer por mais tempo, e isso não vai ser critério para não suspender o isolamento. Né? Então, o paciente poderia sair a partir do 11º dia. Para os casos graves ou críticos, ou paciente com imunossupressão severa, independente da evolução clínica, pelo menos 20 dias a partir do início de sintomas. Né? A última publicação do CDC, ele reforçou, fez uma atualização em relação aos pacientes com imunossupressão severa, reforçando que esses pacientes podem sim ter uma excreção viral prolongada. Né? Então, independente do nível, do grau de doença, esses pacientes devem permanecer isolados por pelo menos 20 dias. Nos casos assintomáticos, o que se utiliza é a data do RT-PCR, levando em consideração aquele mesmo critério dos casos leves a moderados, pelo menos 10 dias de isolamento, a contar da data do exame.
Bom, falando agora, nem sei se eu estou me estendendo muito, mas está quase acabando, já está assim no tercinho final da aula. Falando especificamente sobre uma preocupação, né, acho que mundial, em relação às novas variantes do SARS-CoV-2, vou fazer só um breve comentário mesmo sobre essa situação. Bom, os vírus, obviamente, a gente sabe, eles sofrem constantes mutações, isso não é só o vírus SARS-CoV-2, o vírus influenza, enfim, são vírus com potencial de mutação, independente da gente fazer alguma coisa ou não. E uma variante, ela é classificada, né, ela é definida como uma variante se ela tem um ou mais mutações que a diferenciam de outras variantes em circulação. Já existem múltiplas variantes do SARS-CoV-2 documentadas no mundo durante a pandemia, mas essas variantes, elas são classificadas dentre uma dessas três categorias, né? Essa aqui eu trouxe do CDC, porque a OMS, na verdade, ela só inclui as duas primeiras, variantes de interesse e variantes de preocupação. O CDC ainda traz essa terceira categoria como variantes de alta consequência. Eu vou falar um pouquinho mais adiante o que se trata. Então, assim, as variantes de preocupação são as que a gente mais escuta falar atualmente, né? A variante do Reino Unido, B.1.1.7, a da África do Sul, a B.1.351 e a P1 de Manaus, né? E o que é importante a gente saber em relação a essas variantes? Né? É fundamental que esse acompanhamento, né, seja feito de maneira rápida, esse monitoramento seja feito de maneira muito incisiva, justamente para você evitar o impacto negativo sobre as medidas para prevenção e controle da pandemia, né? Desde vacinas, terapias, diagnóstico. Então, o que seria cada uma dessas classificações? A variante de interesse, ela tem alguma mutação, alguma alteração genética que pode implicar em alteração, seja do sítio de ligação do vírus à célula humana, redução da neutralização de anticorpos, seja naquele paciente que já teve infecção, seja no paciente vacinado, redução de eficácia de tratamento, aumento previsto na transmissão ou gravidade da doença. E a variante de preocupação, que seria um nível acima, né, o nível a seguir, é aquela que já tem alguma evidência, seja de aumento na transmissibilidade, na doença mais grave, que evolui com mais gravidade, ou aumento do número de hospitalizações ou morte. Né? Então, como se a gente for relembrar as variantes, inclusive a P1, a gente observa o que aconteceu em Manaus, o que a gente vem observando aqui, inclusive em Goiás também, que a gente já tem boa parte, assim, a grande maioria das cepas que estão circulando aqui são já da variante P1. E a variante chamada de alta consequência, que a gente não tem até o momento, graças a Deus, nenhuma que se enquadre nessa classificação, mas seriam aquelas variantes assim, com clara evidência, tanto de redução significativa na eficácia das medidas de prevenção e controle da doença, bem como impacto clínico, né? Seja na falência de testes diagnósticos, o aumento do número de casos, um número elevado de casos em pacientes já vacinados, ou seja, a cobertura vacinal não seria adequada, doença mais grave, aumento de hospitalização. Então, variantes que se enquadram nessa última classificação a gente ainda não tem. Não vou ler esse quadro, eu só trouxe aqui, na verdade, para ilustrar as principais variantes e o país de origem, o país em que elas foram identificadas, a data de identificação delas, né, e o que elas trazem de características, bem como os países, que com certeza são mais do que isso até, mas os países em que elas já foram identificadas, né, além do seu país de origem. E só para, enfim, a título de curiosidade, tem uma nova variante chamada N9, que está classificada ainda como uma variante de interesse, que foi identificada no Brasil, então ela ainda não é uma variante de preocupação, mas é classificada como uma variante de interesse, principalmente por conta da mutação na proteína S, né, que é uma mutação que, por exemplo, as variantes da África do Sul e do Brasil compartilham, né? Então, tudo que afeta a proteína S é preocupante, né? Principalmente do ponto de vista vacinal, né? Que todas as vacinas praticamente incluem a proteína S na sua elaboração, na sua produção, enfim, como forma de tentar induzir imunidade, né? Resposta imune. E falando especificamente das vacinas, agora estou entrando no finalzinho mesmo da aula, mas só para ilustrar o que a gente tem até o momento. Então, assim, as vacinas contra a Covid-19, elas podem ser basicamente de 4 tipos, de 4 tecnologias, digamos assim, né? As principais plataformas disponíveis até hoje. As vacinas de vírus inteiros, né? Como o vírus inativado, mesmo o vírus todo do SARS-CoV-2 inativado, ele é utilizado
na íntegra, né, para a produção dessa vacina. As chamadas proteínas subunitárias, que utilizam uma proteína ou um fragmento do SARS-CoV-2 para induzir a resposta imune. Essas duas plataformas são plataformas já conhecidas, enfim, existem outras vacinas que já utilizam essa mesma tecnologia, né, de vírus inativado, por exemplo, a própria vacina da influenza, então já são plataformas bem conhecidas, bem utilizadas, né? As vacinas veiculadas por vetor viral, que usam um vírus transportador, geralmente um adenovírus, para liberar genes do SARS-CoV-2 nas células humanas e aí sim passar a induzir a resposta imune. E as chamadas vacinas genéticas, que utilizam um ou mais genes do SARS-CoV-2, né, o RNA, para induzir resposta imune. Essas últimas duas plataformas já são feitas pesquisas, enfim, já são conhecidas há algum tempo, mas usadas em larga escala, como tem sido produzida agora, é a primeira vez, né? É que só para exemplificar, então, as vacinas de vírus inteiras, a Sinovac, a Coronavac e a Covaxin, que é a vacina indiana, né? São duas vacinas de vírus inativado. As vacinas de proteínas subunitárias, a gente tem a Novavax, que é uma vacina de um laboratório americano, que tem surgido assim como uma possibilidade para suprir, inclusive, as vacinas genéticas, né? As vacinas da Pfizer e da Moderna, especialmente com algumas variantes, como a variante do Reino Unido, com uma variante da África do Sul. Ela está em estudo de fase 3 no Reino Unido, já atingiu cerca de 90% de eficácia em proteger a infecção, em prevenir a infecção, e quando feita na cepa da África do Sul, essa eficácia cai para 50%, mas ainda assim fornecer uma proteção. Então, para a gente ver o tanto que é a importância dessas variantes no contexto atual, né? As vacinas veiculadas por vetor viral, que são a vacina de Oxford, AstraZeneca, a Johnson & Johnson e a Gamaleya, né? a Sputnik. E as vacinas genéticas, que são a da BioNTech, Pfizer e da Moderna. Aí as vacinas que a gente tem disponíveis atualmente no Brasil são a Sinovac, né, a Butantan, a Coronavac, que ela é feita no esquema de 2 doses, com intervalo recomendado de 2 a 4 semanas. Para os indivíduos que tiveram Covid, o ideal, a recomendação do Ministério da Saúde é aguardar a recuperação clínica e pelo menos 4 semanas do início dos sintomas, ou então o resultado do PCR, né? O que, enfim, se o paciente totalmente assintomático positivou o PCR, você espera pelo menos 4 semanas da data do exame. Na bula mesmo, eles informam que deveria esperar pelo menos 7 dias de melhora clínica, mas eles seguem a recomendação, na própria bula eles falam que a recomendação do Ministério da Saúde são as 4 semanas. Ainda não foi determinado se vai ser necessário doses de reforço, né, para a Coronavac. E dentre as reações adversas, as consideradas muito comuns são dor local, cefaleia, fadiga, e as consideradas reações comuns, tosse, artralgia, febre, mialgia, diarreia, náusea, rinorreia, congestão nasal, você parece estar gripado de novo, né? Pode acontecer, são reações tidas como comuns. Com relação à categoria na gravidez, ela é considerada uma vacina categoria B, né? Então uma vacina segura, né? A vacina de Oxford, AstraZeneca, é uma vacina composta por um único adenovírus recombinante de chimpanzé deficiente para replicação, que expressa a proteína S do SARS-CoV. Então, é um adenovírus que ele, enfim, não tem poder de infectar, mas ele carrega essa proteína S para justamente estimular, quando ele chega nas células, estimular a resposta imunológica contra essa proteína. São 2 doses, com intervalo de 4 a 12 semanas, sendo que estudos da própria Oxford AstraZeneca mostram uma eficácia maior com um intervalo maior, né, entre as doses. Então, eles viram que quando feita a segunda dose com menos de 6 semanas, a eficácia foi em torno de 55%, quando feita mais perto ali das 12 semanas, acima das 12 semanas, 81%. O que, do ponto de vista, inclusive, de vacinação em massa, é interessante, né? Você poder ter esse intervalo maior entre uma dose e outra. Também dados da própria vacina, né? Dos estudos relacionados à vacina,
mostra uma eficácia de 76% já a partir da primeira dose, desde o dia 22 ao dia 90, então mostrou-se essa eficácia durante todo esse período, e a proteção não diminuiu nos primeiros 3 meses, então acredito que pelo menos por 3 meses você teria uma proteção importante, isso com uma dose, né? Agora, o que tem preocupado, né, são os efeitos adversos graves, apesar de raros, do ponto de vista de complicações trombóticas, principalmente em indivíduos mais jovens, né? No New York Times saiu, não sei se foi ontem, mas mostrando exatamente isso, que assim, o que tem se observado de eventos trombóticos tem sido mais em pacientes jovens do que nos idosos. Então, alguns países, por exemplo, têm considerado fazer a vacina da AstraZeneca para populações mais idosas. Tem país que recomendou a partir de 60, país que recomendou a partir de 55, e alguns países, inclusive, fazendo recomendação de tomou a primeira dose da Oxford, toma a segunda dose com outra vacina, né, tentando, enfim, com medo, com receio desses eventos trombóticos que têm sido observados. Acredita-se, são pesquisadores alemães, se não me engano, da Noruega, têm observado, têm pesquisado com relação a esses eventos trombóticos. O que eles perceberam, o que eles identificaram é que há a produção de anticorpos com capacidade de ativar plaquetas, né? E aí levando a esse efeito protrombótico, mas assim, não se sabe ao certo por quê, e não conseguiu se identificar fatores de risco, né? Então, acho que isso é o que tem preocupado mais quando se fala em relação à vacina da AstraZeneca. Com relação à gravidez, ela é considerada categoria C. Bom, sobre a dosagem de anticorpos com a finalidade de avaliar a eficácia vacinal. Então, acho que isso é uma mensagem que eu queria deixar aqui importante. A gente espera que isso com o tempo mude, né? Mas, no momento, não existe correlato de proteção definido, ou seja, não tem como falar que percentual de neutralização que, de fato, protege contra a infecção. Eu não consigo isso com os métodos que a gente tem atualmente, com os estudos até então em andamento, a gente não chegou a essa conclusão. Os anticorpos neutralizantes detectáveis no momento da realização do teste não significam atividade protetora de longa duração. Então, assim, eu fiz a dosagem de anticorpos neutralizantes agora. Quanto tempo essa proteção, essa possível proteção vai durar? Eu nem sei se é proteção mesmo, porque eu não sei qual percentual de neutralização mínima é importante para isso, mas quanto tempo vai durar essa proteção? Também ninguém sabe. Então, a resposta à vacinação, como eu já reforcei lá atrás, não depende somente da produção de anticorpos, sejam eles neutralizantes ou não, né? Outros anticorpos também são importantes, bem como o estímulo à resposta celular, células citotóxicas, células T helper. Então, existe todo uma resposta montada que envolve diferentes frentes, né, do sistema imunológico, seja para vacina, seja para infecção natural pela doença. E a ausência desses anticorpos neutralizantes também não vão dizer que você não tem resposta vacinal. Então, o que fica de mensagem? Né? A complexidade que envolve a proteção contra a doença desaconselha a dosagem de anticorpos neutralizantes com esse objetivo, de tentar estabelecer um correlato de proteção clínica, pois certamente não avalia a proteção desenvolvida após a vacina apenas por testes laboratoriais in vitro, através da dosagem desses anticorpos neutralizantes. Isso é a recomendação da última nota da Sociedade Brasileira de Imunizações, do final de março agora. Bom, minhas mensagens finais, então, né, desculpa o tamanho da aula, ainda tentei enxugar, mas realmente é muita coisa. Os casos de infecção, de hospitalizações e de óbitos, infelizmente, se encontram em ascensão no Brasil e em outros locais do mundo. E no Brasil, realmente, a gente tem visto isso com um pesar muito grande, né? Porque cada dia é um novo recorde, principalmente em número de óbitos, né? O impacto das novas variantes, a gente ainda não sabe muito bem ao certo, né? Tem se estudado, tem ficado em cima dessas variantes com relação a risco de reinfecção, se podem causar doença mais grave, se elas podem escapar da resposta vacinal. Então, isso tudo são preocupações que a gente ainda vai, que a gente deve ter algumas respostas aí com o passar dos próximos dias, meses, enfim. O foco, então, é medida de prevenção, não tem jeito, a gente não tem como fazer nada além disso até que a gente tenha vacina, né? Então, a gente tem que se cuidar, e quando a gente fala em medidas de prevenção, isso está intimamente ligado ao comportamento da população, né? A gente precisa se cuidar, a gente precisa orientar as pessoas, a gente precisa recomendar que sejam seguidas esses cuidados, né? Para que a gente, aí sim, quando tiver vacina disponível,
em larga escala, para todo mundo, aí sim a gente vai ter nas mãos, com certeza, a melhor arma atualmente para conseguir vencer essa pandemia. Era o que eu tinha para falar por hoje. Obrigada, mais uma vez, a oportunidade. Desculpa a duração da aula. Ana, se eu quiser parar de compartilhar a tela, Ana, mas eu achei assim fantástico. Eu acho que todo mundo que está aqui, só para registrar, nós tivemos mais de 60 pessoas na sala, 51 terminando a presença aqui, então a sua palestra é o recorde do ano aqui, na série histórica ela está dominando aí, pelo fato de representar essa qualidade toda aí, minha cara. Então, meus parabéns. Obrigada. Eu acho que é o tema, né? Não, Da é minha nada, é a palestra. palestrante, que nada. Pessoal, se alguém quiser se manifestar no chat aqui, fazer alguma pergunta, alguma observação, nós temos aí uns 5 minutos para poder fazer isso, abrir a câmera também, fiquem à vontade. Zé Onofre, levantou a mão aí, manda bala, meu amigo. Ana, Pois é. sobre o Codex, para usar doses mais altas de corticoide em pacientes com sinais de gravidade, 20 miligramas durante 5 dias, 10 miligramas nos próximos Por 5 mais dias. 5. Uhum. Sim, que é a Então, atualização, o Codex... do Einstein já fala nisso. No meu protocolo lá das outras instituições, eu já coloquei isso. O que você acha? Então, o Codex, na verdade, ele chegou até, você até me corrija, porque eu li já alguns sobre corticoide, mas, se eu não me engano, ele chegou até a não completar o recrutamento de mais pacientes para o estudo quando saiu o resultado do Recovery. Então, assim, mostrou-se o benefício, né, com essa abordagem, né, de doses maiores da Dexa, mas como o Recovery veio, assim, com esse benefício indiscutível em questão de impacto na mortalidade, o próprio Codex ele não chegou a atingir, assim, não continuou o recrutamento de pacientes, entendeu? Eu acho que, assim, é uma estratégia possível, porque, como eu falei, assim, tanto outros estudos, como vários centros, assim, até pela experiência que se tem, enfim, com o uso de corticoides em outras doses, outros corticoides, alguns centros têm feito a utilização do corticoide com uma dose diferente, ou até outros corticoides ao invés da dexametasona, né? Mas eu acho que, assim, é válido. Por exemplo, no último protocolo do HC, da Faculdade de Medicina, da USP, agora de final de março, eles trouxeram essa observação, eles colocam lá a Dexa como primeira escolha, né, no protocolo, mas eles ressaltam que você poderia fazer, sim, doses maiores, inclusive baseado no Codex, né, de 20 miligramas 5 dias, depois 10 miligramas nos próximos 5, eles colocam exatamente isso, ou até mesmo a mudança para um outro corticoide, como, por exemplo, a metilpred. Então, eles colocam essas observações. Então, pode ser feito. Assim, porque como mostrou-se benefício com a dexametasona nessa dose, né, e com essa boa disponibilidade, enfim, acabou que o que a gente utiliza de rotina é isso. Mas, claro que individualizando a conduta, ainda mais intensivista, né, eu acho que esse feeling ali no beira-leito é muito importante, com certeza. Mas acho que essas variações, assim, penso que não trazem nenhum prejuízo, não. Pelo contrário, tem trabalhos mostrando benefícios, como o próprio Codex, né? Anderson, se quiser abrir teu microfone para fazer a pergunta. Ah, sim. Bom dia a todos aí. Parabéns, Ana, pela aula. Nada. Então, o que eu mandei aqui no chat é uma dúvida que a gente tem visto o uso de anticoagulantes orais diretos, né? Xarelto e companhia, no uso depois da fase aguda na prevenção de eventos trombóticos. Assim, o que você tem disso de prática clínica e o que você acha que são as melhores recomendações em relação a isso? Então, desses anticoagulantes diretos, o último protocolo também da Faculdade de Medicina da USP, eles recomendam assim, que sejam feitos no pós-alta, né, e que esses pacientes sejam acompanhados, inclusive, em ambulatório específico, né, ambulatório de anticoagulação, né. E aí o tempo varia, fala assim 15 a 45 dias, para paciente que teve evento trombótico mesmo comprovado, fala assim pelo menos 3 meses, então precisa desse acompanhamento e esses anticoagulantes diretos, de ação direta no pós-alta, têm sido utilizados sim. Entendi, obrigado. Nada.
Esse ponto do anticoagulante também era uma dúvida minha, porque a gente viu algumas situações em que o paciente vai de alta no hospital protegido, mas vai de alta, para de tomar e volta depois com o evento embólico. Sim. E eu que trabalho com reabilitação pós-Covid, esses dias teve um paciente de 90 anos sobrevivendo do Covid, que teve um evento de trombose venosa, e ele estava usando, né? E mesmo assim teve. Então, quer dizer, usar Isso. também não significa que está 100% livre de evento. É Não, complicado. exatamente. Os pacientes internados, assim, críticos, eu pontuei, assim, a recomendação é usar a dose profilática, mas ainda assim, esses pacientes em dose profilática, a gente vê evoluir com evento trombótico na UTI. Assim, não é infrequente, infelizmente. Os pacientes críticos, a gente vê com uma frequência, assim, o Zé pode até complementar, enfim, se ele tem observado isso também, mas os pacientes que eu tenho acompanhado na UTI, lá na UTI do HC, a gente vê com uma frequência, assim, que até assusta um pouquinho, realmente, esses pacientes com evento trombótico. Pode abrir, Zé, se quiser. Sim, eu acho isso. Assim, tem aquele estudo novo que falou sobre dose de heparina, que ele não considera usar doses mais altas que antes usavam, e não teve benefício, um trial até grande. Então, todo mundo usa 40 miligramas de enox uma vez por dia, ou senão 5 mil duas vezes, né, subcutâneo. Na prática, a gente está usando mais heparina não fracionada, porque inox não tem no mercado. E aí é isso, assim, no pós-alta, realmente aumenta a quantidade de eventos trombóticos, principalmente pacientes que têm comorbidades. Eu acho que talvez nesses pacientes seja importante. Ainda não é um consenso, mas até o manual que você falou da USP, eu acabei de mandar lá no grupo de atividade científica, ele fala nisso, mas eu acho importante mesmo. E o segmento, follow-up, é importantíssimo. Eu acho que vai faltar gente para fazer segmento, tanto paciente, porque a gente está abrindo muita unidade de terapia intensiva, de enfermaria, mas eu não estou vendo nenhum ambulatório para segmento de paciente. Então, principalmente SUS. É verdade. Até paciente particular é muito difícil, ninguém quer seguir esses pacientes, é um paciente muito complexo. A síndrome pós-Covid, principalmente os pacientes graves, você vê, os pacientes saem da UTI, mas saem com muitos déficits, nível, né? Assim. Isso, muito um nível de déficit, principalmente paciente entubado, prolongado, que sai da ventilação mecânica, com sarcopenia intensa, doente crítico, precisa de reabilitação, coisa Tem um que a gente cara não bom aí trabalha para no encaminhar, Brasil. viu, gente? Para deixar claro, viu? Antes que fala que não tem para onde, só para reforçar o aspecto. Tem um cara Mas legal tem para uma encaminhar. pessoa em Goiânia, você só atende particular, agora a maior Ah, sim, massa de não. pacientes meus é SUS, então eu não sei o que vai virar desses pacientes, não. E pacientes jovens mesmo. Sim. Pacientes muito jovens. O que eu tenho Muito tido jovens. 40% dos meus pacientes têm menos de 40 anos. Sim, é o perfil que a gente tem visto no HC também. Paciente de 28 Sim. anos, 27 anos, entubado, paciente de 40 morrendo. É muito triste, realmente. Assim, lógico, tem alguns fatores que a gente observa que são mais frequentes. Por exemplo, obesidade, não tem nem o que discutir. O paciente tem 27 anos, tem 140 quilos. Esse, assim, você vê que tudo nele, o manejo é difícil, não ventila, não seda, é terrível. Terrível. Gestante, é péssimo também. Gestante dá medo, assim, puérpera também nossa senhora, são muito complicadas mesmo, assim, Doutora situação triste. Álvaro, eu também você, Juliano, na fase inicial, na doença de grau discreta, moderado, vamos dizer, o tratamento inicial com fisioterapia tem alguma influência na evolução da doença ou não? Ana? Não, para fisioterapia, vou deixar quem é Então, de assim, direito falar. Álvaro, o que a gente sabe, na fase de sintomas leves a moderados, não tem por que fazer uma intervenção, é só o repouso e água. É tipo, eu peguei repouso, água, né, alimentação e esperar os 10 dias, cara. Se você perceber, aí sim, nesse trajeto, aumento do desconforto ventilatório, né, uma frequência respiratória aumentada, sinais de desaturação com saturação menor de 94, aí a gente pode discutir, né, a questão do suporte com pressão positiva, mas com muito cuidado, mas não tem nenhum tipo de exercício nessa fase que seja indicado.
Lógico que depois que passou, aí sim a gente retoma gradualmente e como o Zé falou, nos pós-intensivos, os caras que internam em que a doença bate pesado, aí é fundamental. A gente vê assim uma curva de segmento de quem está fazendo e quem não está, a recuperação é evidente, assim, a pessoa restaura a função fazendo uma boa, mesmo pós-cuidado intensivo fazendo, esses dias eu coloquei um trabalho aí que 8 meses depois, nós temos ainda 15% de pessoas sintomáticas, né, pós-cuidado intensivo, mas isso vai diminuindo com o passar dos meses, e quem faz reabilitação, normalmente entre 2 a 4 meses a pessoa está bem, né, bem assim, claro, depende da paulada que ela levou na UTI e da sequela que ela carregou com ela, né, isso é muito, mas na fase aguda não, Álvaro, é repouso mesmo. E a sequela da lesão pulmonar é uma coisa importantíssima. O paciente faz uma fibrose pulmonar residual, está tendo, inclusive, uma quantidade aumentada de transplante pulmonar. O Brasil é o limbo, né? Então não tem transplante pulmonar, mas no restante do mundo, o Japão, esses dias fizeram até um transplante com um paciente em doença ativa, mas... E aí vai aumentar demais o número de transplante pulmonar no pós-Covid, porque o paciente com sequela grave, com fibrose pulmonar importante, que vai precisar de tratamento depois. Hipertensão paciente pulmonar. Com morbidade importantíssima, porque o paciente que vai internar de repetição. Com certeza. Bom, gente, Flávio, quiser assumir aqui o piloto, são 8h10, acho que cumprimos nossa missão. Jossana fez uma pergunta aqui, Jô, pode abrir o teu microfone aí. É sobre a budesonida até o 7º dia, o estudo que saiu agora, falando que tem um certo benefício, principalmente nos sintomas leves e tal, para no risco de internação. Você viu alguma coisinha, Aninha? A do budesonida inalatório? Isso, Não, inalatório. eu não cheguei a ler com detalhe. Eu sei que saiu, não consegui ler ainda com detalhes esse, não. Eu vi o pessoal comentando, mas realmente não li. Agora, sim, é aquela coisa, né? Se é sintoma leve, assim, você estaria utilizando de maneira, né, assim, entre aspas, profilático, né? Então, não sei, assim, eu tô falando, não li o trabalho, mas para mim não sei se ainda faz muito sentido, assim, né? Tudo bem que você estaria usando de maneira inalatória e tal, mas não sei se realmente teria esse benefício todo, pensando que já é um quadro leve, entendeu? Assim, com o objetivo de diminuir risco de evoluir mal, não sei, mas não li, não posso falar com detalhes não, Jussana. Eu acho que abençoada que essa aula está gravada, viu? Porque ela merece ser revista e a gente vai colocar isso online, né? Porque acho que ela é uma fonte de informação muito importante para todo mundo e isso explica o quórum que nós temos aqui até agora, 8h10, todo mundo tem que trabalhar, mas está aqui agarrado e firme. Então, muito obrigado, Ana. Flávio, fica à vontade, meu amigo. Oi, Ana, excelente, obrigado aí pela aula, conseguiu resumir aí num período bom, né, um tempo bom, e só agradecer aí, como o Juliano próprio falou, uma audiência recorde, né, então parabéns aí. Só para lembrar, semana que vem o Dr. Luiz, do radiologista da Encore CRD, vai falar para a gente de tomografia. Pô, eu acredito que nós devemos ter tido muito médico talvez até no ar ainda, médico do nosso pronto-socorro participando, então eu convoco eles a participar novamente, Jossana, Ronan, recomendo fortemente, porque eu acho que isso é muito importante ali para quem está na emergência, ali na sala de frente, para poder saber identificar bem isso aí e ajudar a conduzir esses pacientes no nível de pronto-socorro. Então, o Dr. Luiz vai dar uma aula específica de radiologia do Covid aí na próxima terça-feira. Reforço o convite a todos. Beleza. Ok? Obrigado, gente. Bom descanso, Obrigada. Bom trabalho. Obrigado, viu, Ana? Fique com Deus Bom aí. dia, Tchau, gente. Obrigada. Bom dia. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.